Mas quem disse que em meio a uma agenda lotada, o seu Pelé não tinha tempo de pegar o seu violão e ficar pensando aí um pouquinho consigo mesmo. E nesse momento aí, ele conseguiu a autoria de cerca de 120 músicas. É claro que um dos trabalhos marcantes que ele tem aí, né, é cantando ao lado da fera Elis Regina em 1969. Posterior, né, de LP, passou a ser um CD no ano de 2002. Mas é claro que para os especialistas é um dos momentos assim em que o rei virou praticamente uma formiga perto da rainha Elis Regina. Diante das telas, também não foi pouca coisa que Pelé acabou fazendo. 1981, quem diria? Ele faz o filme baseado em fatos reais, Fuga para a Vitória, atuando aí ao lado de feras como Michael Caine e o futuro grande astro de ação Sylvester Stallone. 1986, Os Trapalhões e o Rei do Futebol, ao lado aí de Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. Documentários, é claro que também foram muitos, mas eu cito dois aqui. Isto é Pelé, de 74, e um documentário muito aguardado, Pelé Eterno, de 2004, que apesar de muito questionado por aí, olha, se você esperar um pouquinho marasmo aí dos primeiros 15 minutos, depois vai encontrar uma boa dinâmica e muita informação, apesar de comercialmente não ter tido muito sucesso. O que eu mais questiono nesse momento aí é a presença dos amigos dele. Eu acho que todo esse pessoal que jogou com o Pelé, bem como que viu ele jogar, eu achei certo que nessa fase aí de redes sociais, de YouTube, simplesmente eles pegariam uma câmera e eles mesmos iriam para frente da câmera contar toda a história, não só que passaram com o Pelé, como até de toda a vida deles, já que não custaria nada. Pensa bem, jogadores como Gerson, Jairzinho, Pepe, que jogaram com o Pelé, simplesmente fazendo vídeos e mais vídeos relatando a sua experiência de vida. Conversar um pouquinho agora sobre o lado B. Afinal, o rei também tem o seu. Quem não tem, né? Mas uma coisa é certa. Eu notei em uma entrevista em que ele dá para Vox Populi em 1977. Como eu estranhei quando vai para a população fazer perguntas, um certo rancor, porque ele não quis ir para a Copa de 70. Cobrando ele como é que está a fortuna dele e os dólares que ele ganhou lá com o Cosmos. Falando por que você não ajuda os negros de verdade, por que você nunca casou com uma negra. Eu me espantei como o pessoal questionava o Pelé com uma fúria incrível. Eu não sei se é porque ele se negou aí para a Copa de 74 ou porque depois que ele deixou o trono dos Campos, ele simplesmente se tornou injustamente para alguns alguém que não merece aí o devido respeito. Respondeu às perguntas que pôde. É claro que sempre tem aqueles que dizem: por que você não pega tudo que você tem e não distribui aos pobres, se você tem tanto assim pelas criancinhas? Pessoal, se adiantasse, eu te garanto que eu não duvido que ele faria. Como jogador violento, foram 13 cartões vermelhos ao longo aí da sua vida, um número pode-se dizer muito alto, e 2 momentos eu posso dizer cruciais. Em 1968, ele disputa uma bola com um jogador do Cruzeiro, chamado Procópio, e o mesmo acaba se machucando muito. Procópio fica anos sem poder jogar. Ele estava no auge no Cruzeiro, mas ainda bem consegue retornar e ainda fazer bonito.
1965, ele estava na seleção brasileira fazendo um amistoso contra a Alemanha, no Maracanã. Ele dá uma entrada, ou é uma disputa de bola, né? Porque as opiniões aí ficam mistas, né? E o jogador alemão Griezmann acaba quebrando a perna. Livro Pelé, A Verdade, de 1975. Foi lançado por um torcedor do Santos, que simplesmente uniu de várias estatísticas, dizendo que Pelé acaba não sendo um jogador tão linear assim, e que ele é fruto de uma grande propaganda e de uma grande sorte do seu carisma. Uma pulga atrás da orelha sempre ficou de todo mundo, né? Porque depois de 15 dias com vendagens de grande respeito, o livro simplesmente é retirado das bancas. O autor nem a editora tiveram, né, posso dizer, uma explicação decente. Ele seria um traidor das causas sociais? Já que até 1970 ele sempre se identificava, né, a favor dos pobres e dos desprotegidos. Até que passou, ali por 69, 71, em uma investigação pelo exército brasileiro a fim de saber se ele tinha ligações com a esquerda. O processo não deu em nada, mas a partir dali Pelé parece que cuidaria muito ao abrir a sua boca na hora de defender os fracos e os oprimidos. 2013 volta de novo aí uma situação social política. O Brasil inteiro estava nas ruas pedindo por melhores condições de vida e Pelé vai a público e diz para as pessoas pararem de fazer essas manifestações que não têm cabimento. Apoiem a seleção brasileira. Brasil afora apareceram faixas aí com "Por favor, cala a boca, Pelé". E no campo da política, a poeira às vezes levantava muito para o Pelé. Em 93, por exemplo, ele vai a público e literalmente chama o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, de corrupto. Inclusive ele e outros da seleção reclamam aí, né, que foi graças à Copa de 70 que ele chegou à CBF e permaneceu aí por décadas na liderança. E o motivo é que o Ricardo Teixeira retirou uma emissora, né, uma televisão que era propriedade do Pelé, de poder competir pelos direitos autorais das transmissões dos Jogos de 1994. Aliás, quando foi feito esse sorteio nessa Copa que passou nos Estados Unidos, o sorteio das chaves não tinha lá o rei Pelé botando a sua mãozinha naqueles jarros e tirando nomes de seleção. O presidente da FIFA, também brasileiro, Avelange, suspendeu a ida dele. E comenta-se que foi devido a essa problemática que ele teve junto ao Ricardo Teixeira. Em 1995, o presidente do Brasil, Fernando Henrique Cardoso, dá o Ministério do Esporte ao Pelé. Pelé dá grande atenção para a criação de uma lei que leva o seu nome, a Lei Pelé, que combate a corrupção no futebol. Em 2001, ele decide pedir demissão desse ministério. Tudo porque houve aí suspeitas, né, que a Unicef deu para o Pelé cerca de $700 mil para que fosse feito um projeto. O projeto não existiu, mas o Pelé não devolveu a grana para a Unicef. Mas é bom deixar bem claro, né, que a Unicef, né, que é essa grande rede aí de ajuda social mundial às pessoas pobres e carentes, falou que essa suspeita por parte deles nunca partiu e nunca aconteceu essa situação aí desse dinheiro ter sido dado ao rei. As filhas bastardas de Pelé. Uma delas foi Flávia Kurtz, que nasceu em 1968, de um caso que ele teve com uma jornalista. Em 1988, Flávia se aproximou da família, numa boa, querendo apenas conviver com eles sem pedir nada. Em 1990, Pelé a reconhece e inclui a mesma aí, né, entre os seus bens.
Sandra Machado, nascida em 1964. Ela apareceu na vida do rei, chegou a ter um entrosamento familiar, mas conforme aí o ex-jogador, infelizmente a mesma estava com ideias muito numéricas e um pouco afoita demais com a herança. E quando as coisas não se saíram como deveria ou como ela queria, ela foi para a mídia e para advogados. É claro que a jovem aí se defende, né? Tanto que ela chegou a escrever um livro, né? A Filha que Pelé Não Quis. Mas depois, ali por 95, teve um exame de DNA e ela acabou ganhando sim o sobrenome Arantes do Nascimento, apesar de Pelé nunca mais ter feito contato com a mesma e ela ter que brigar na justiça a fim dos seus 2 filhos também terem direito aí à herança. Sandra Machado conseguiu ser vereadora e durante o seu mandato ela lutou por um exame de DNA mais acessível à população. Só que em 2006, infelizmente, ela faleceu. Edinho, filho do primeiro casamento de 1966. Inclusive jogou no Santos, justo no gol. Até que mostrou certo talento, mas a carreira do mesmo não foi para frente. E com o decorrer dos anos ele começou a se envolver em problemas com a justiça, até que acabou condenado aí por lavagem de dinheiro. Os micos. Por melhor que seja a história, pior que seja a história, todos nós temos, e o rei aí é humano. Um deles, quem diria, ocorreu com Galvão Bueno. Locutor da Rede Globo de longa data, na Copa de 90, o Pelé era o comentarista, até que de repente a câmera fica ligada no intervalo. Pelé se retira do lado do Galvão Bueno, e o Galvão Bueno reclama que Pelé anda falando demais e fora de controle. E tem uma frase infeliz que acaba virando até uma coisa muito engraçada. Galvão Bueno diz: a única forma de fazer ele fechar a boca é só se eu sentar a marreta na cabeça dele. 2002, ele estava aqui no Brasil durante a Fórmula 1. Ele daria a bandeirada para a chegada aí dos primeiros colocados. Mas infelizmente passa o primeiro, segundo, terceiro e daí é que aparece o seu Pelé com uma cara de sono incrível. Porra, isso é o momento, cara, de tu dar uma cochilada, rapaz. 2012, ele passa por uma cirurgia no quadril. O ex-jogador aí comenta, né, que houve um erro e por isso ele começa a utilizar aos poucos mais e mais cadeira de roda e um andador. Isso não impede, é claro, que ele continue participando. 2018 ele vai para o sorteio das Copas. Edson Arantes do Nascimento. Ele ganhou esse nome, Edson, em homenagem a Thomas Edison, um grande inventor dos Estados Unidos. E quem diria, ele é que acabou sendo inventor de uma grandiosa carreira no futebol. O imperador do futebol. Eu tentei fazer o vídeo mais completo possível e não tem como não sair longo. Afinal, esse cara aí merece nada mais, nada menos que o melhor que a gente pode fazer por ele. E agradecer ele ter nascido brasileiro. Esse vídeo vai acabando por aqui. Obrigado. Até o próximo.